Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, por favor. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos embora ler. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Semana passada nós falamos aqui sobre isso e nós comentamos, porque não adianta você ter um problema e ter várias outras qualidades. Aquele problema que você tem, ele vai acabar mais cedo ou mais tarde, ofuscando todas as boas qualidades que você possui. O certo e o prático é que a pessoa vença aquele único problema. É a mesma coisa de você dizer assim, olha, o fulano é trabalhador, é esforçado, o fulano é dedicado, o fulano é uma pessoa de caráter, mas tem um problema. Aí quando você diz assim, mas tem um problema, aí o fulano acabou. O fulano é visto agora pelo problema que ele tem. Assim era este homem chamado Naamã. Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Se você tiver um problema, pode ser que você tenha, por exemplo, uma depressão. Pode ser que você tenha um desânimo, pode ser que você tenha medo, uma insegurança, pode ser que você tenha, enfim, qualquer condição negativa que o ser humano tiver diante de uma situação, toda aquela coisa que ele tem de positivo vai ser superado por aquilo que é negativo. Se Naamã não vencesse essa lepra consumiria todas as 5 qualidades que ele possuía. Ia levar ele para o fundo do poço, ou seja, tiraria a sua vida. Então se você tem algum problema, você precisa cuidar dele, precisa vencer ele, precisa sair dele, seja lá o que for. Você tem que lutar contra isso. Tanto é que nesse caso, por exemplo, de Naamã, cientificamente, naquele tempo falando, não havia cura. Hoje a ciência já tem a cura para a lepra, naquele tempo não possuía. Então, a única coisa que salvaria Naamã seria um milagre. Se às vezes, ainda que o seu problema que você tenha, cientificamente não há solução para você, financeiramente falando, você não tem como se livrar dele, então você precisa de um milagre. Agora, se você precisa de um milagre, deixa eu só te dizer, milagres não acontecem por acaso. E milagres, você precisa buscar da maneira correta. Às vezes há pessoas que elas até buscam, porém tem um problema. Qual? Elas buscam aonde não há o milagre. Então nós vamos ver isso aqui, mas isso é para depois. Aí no versículo de número 2, diz assim, ó, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Versículo 3, diz aí, e disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Era para ele estar onde, irmãos? Diante do quê? Marca isso. Diante do profeta que há em Israel. Em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Quem é que está ali? O seu marido que está lá? Quem é que está lá? O Júnior? Quem está na Bíblia? É o Rodrigo? Rodrigo, tira o brilho disso aí que está... Eu acho que essa não é só para mim, não. Está meio estranho, está muito claro esse fundo que você colocou aí. Tira um pouquinho do brilho dele. Deixa um pouquinho mais escuro, que acho que vai melhorar a nossa leitura aí. Está vindo de lá de cima para cá, né? Tá, a Betânia está de folga agora. Aleluia. Graças a Deus nos livramos da Betânia. Mas, veja bem, a Bíblia diz que esta
garota, ela foi levada de Israel para a Síria e ela foi ficar justamente a serviço de quem? De Naamã. Foi ser escrava lá na casa do general. E, veja bem, nenhuma daquelas pessoas que conviviam com Naamã sabia o que ele carregava debaixo das suas vestes. Às vezes, nenhuma pessoa sabe do que a pessoa carrega no coração, até começar a conviver com ela. Se as pessoas soubessem, muita gente não se arrependeria quando casa. Porque só quando começa a conviver com o marido ou com a esposa, é que verdadeiramente a pessoa passa a compreender o outro, a entender e às vezes a descobrir do outro ou da outra aquelas coisas que nunca foram colocadas para fora. Às vezes até uma confissão mesmo de algo, de um passado que a pessoa tinha e a pessoa nunca falou com ninguém. Por mais que você ou qualquer pessoa tente se esconder, a Bíblia Sagrada ela afirma que não há nada escondido que não venha a ser revelado. A lepra de Naamã era guardada em segredo pela sua esposa, pelo seu senhor, que era o rei da Síria, e pelos seus subordinados, que alguns deles sabiam, as pessoas não sabiam. Sabe por quê? Porque toda pessoa, quando ficava leprosa, ela era obrigatoriamente pelos outros, ela era colocada para fora do convívio social. Ele não podia estar naquele meio. Se Naamã estava naquele meio, é porque as pessoas com quem ele convivia não sabiam daquilo que ele tinha debaixo das suas vestes, da sua couraça, debaixo da sua roupa do exército que ele vestia, as suas condecorações. Ninguém sabia o que Naamã possuía. Essa moça que chega lá como escrava, certamente ao lavar as roupas, ao ver, essa moça percebeu e essa moça viu que ele tinha um problema. E é interessante porque, às vezes, tem pessoas que até vê que os outros têm problema. Mas sabe o que elas fazem? Nada. Alguns dizem assim, eu acho engraçado esse pessoal do mundo, que eles dizem assim, olha, estou torcendo por você. Bom, a sua torcida vai resolver? Quem aqui torce para o Remo? Quem torce para o Paysandu? Ok. Ajuda? Se ajudasse, eles tinham sido campeões, né, irmão? Então, o que ocorre? Vai adiantar você torcer? Não, não adianta nada. Eu torço por você, eu torço para que você tenha dias melhores, eu torço para que as coisas mudem. Meu irmão, torcer pela pessoa não vai ajudar ela. Agora, se você orientar a pessoa, porque o que todas as pessoas elas precisam, deixa eu te falar uma coisa, nem tanto é de oração não. Aquela pessoa que diz assim, olha, eu preciso muito de oração, me desculpe, você não precisa de oração. Você precisa de orientação. Por quê? Porque oração você só precisa de uma. Isaías 59, versículo de número 1, ele nos mostra isso claramente. Olha aí para você ver. Olha, coloca aí para a gente, por favor. Então você pega na sua Bíblia, então abra o seu celular. Coloca aí para mim, Rodrigo, Isaías 59, versículo 1, por favor. Eis que a mão do Senhor, o que acontece com a mão dele? Não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Deus não está ouvindo?
Claro. O que o anjo Gabriel disse para Daniel lá na Babilônia? Desde o dia que pusestes o teu coração a se humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas orações. Desde a primeira oração que Daniel fez. Então, quando as pessoas acham que elas precisam de muita oração, é justamente a pessoa que pensa assim, é justamente aquela pessoa que tem menos orientação. Quer ver? Eu desafio você, você pode pegar Mateus, Marcos, Lucas e João. Raríssimas foi as vezes que Jesus orou por alguém. Você sabe o que ele fazia? Ele orientava. Ele não orou por... Se não me falha a minha memória, só teve um camarada cego que Jesus orou por ele. O restante, o que ele fez? Foi orientar. As pessoas vinham, ele orientava, tanto é que a palavra de Deus em Mateus 8, versículo de número 16, diz que ele com a sua palavra curava os enfermos e expulsava os demônios. O que é que fazia os demônios afastar? Não era nem a oração que Jesus fazia. Era o ensinamento que ele dava, as pessoas recebiam e os demônios saíam. Deixa eu só te falar uma coisa. Às vezes, tem aquelas pessoas que elas pensam que a manifestação de Deus, ela está somente naquela igreja, quando você faz uma oração, e a metade das pessoas caem. Aí tem aquele pastor que até gosta de fazer um sorjinho, pega um demônio e vai entrevistar ele. E o demônio bate no peito, ei, que eu sou forte, eu faço, eu mato, não sei o quê. E as pessoas às vezes passam até a ter medo do diabo do que ao invés de confiar em Deus. Ao invés de acreditar em Deus. Por quê? Por causa do que elas estão presenciando. O demônio até naquela hora ali, né, aproveita para poder colocar o medo na vida das pessoas. Eu fazia isso, Deus me mandou eu parar. Tanto que eu falo aqui na minha igreja, por exemplo, sexta-feira nós fizemos a vigília aqui, eu vi que manifestou demônio, que eu escutei o grito, mas a minha direção é, manifestou, pega e expulsa. Pega e manda isso ir embora. Tire isso daqui. Aqui não é um lugar para demônio. Demônio é lá para fora. Quem entra aqui tem que ficar e encontrar a libertação. Se a gente pegar, mas uma coisa ou outra, quando Deus dá uma direção para poder mostrar alguma coisa, amém. Agora fazer isso todo dia, toda hora, misericórdia. Acho que até Deus cansa. Então, o que ocorre? Não é de oração que a pessoa precisa. Porque, digamos assim, irmão, preste atenção. Essa menina, ela era do povo de Israel. E era uma moça de um bom coração. Isso aqui, essa menina, né, se eu pregasse aqui para a juventude, eu ia estudar sobre a vida dessa menina. Por quê? Porque às vezes o jovem só é crente na igreja, e às vezes para onde ele vai? Para a escola, para a faculdade, para o cinema, para as festinhas, na casa de amigos, ele esquece que ele é crente. Ele esquece que ele é de Deus. Ele esquece do que aprendeu, do que foi ensinado. Essa moça, ela tinha de tudo para ser revoltada. Poxa, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para passar por isso? Por que Deus está me deixando passar por isso? Então, ela tinha de tudo para ter na raiva, para ter ódio de Naamã, que era um dos causadores da sua escravidão, mas não. Ela simplesmente manteve a sua fé. A pessoa que é da fé, meu irmão, minha senhora, meu senhor, você nunca vai mudar por causa do que você sofre ou por causa do que você passa. Tem crente que ele é até com Deus, ele é temperamental. Se ele tiver o que ele quer, ele está feliz com Jesus. Aí ele prega, aí ele ora, aí ele vem para a igreja. Agora, se ele não tiver o que ele quer,
Aí ele já fica igual aquele garotinho mimado. Também não vou orar, também não vou para a igreja, enquanto Deus não fizer isso. Você já pensou se essa menina falasse, eu nunca mais vou falar de Deus, porque Deus deixou essa tropa entrar na minha casa, deixou esse exército invadir o nosso país, levou, matou, porque quando ocorrem essas coisas, vem morte, vem destruição, e ainda pega a gente e leva. Poxa vida, onde é que Deus está nessa hora? Pois é, mas Deus está na vida daquele que confia nele. Então, essa moça, por exemplo, é levada para lá, e lá ela testemunha, e lá ela orienta. Agora, se ela estava orientando Naamã, será que aquela jovem também não havia orado por ele? Eu acredito que sim. Eu não tenho dúvidas que ela tenha orado por Naamã. Mas a oração não funcionou. O que ela precisava? Ela precisava ir além da oração. Quando você ora por uma pessoa e ela não mudou, você tem que modificar. Você não pode ficar. A oração vai ser a mesma coisa. Se você pegar a palavra oração, tirar o O e o R, o que vai ficar? Pois é, se você ora, você também vai ter que agir. Às vezes vem pessoas comigo e dizem assim, pastor, eu estou orando pelo meu filho, minha família, tem anos, e até agora nenhum converteu. Tá bom. Você vem para a igreja orar por eles. E o que você fala com eles? Qual é a orientação que você dá? Eu não falo nada não, porque eles não ouvem. Irmão, então está explicado por que eles não mudam. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus tinha poder? Tinha ou não tinha? Tá bom. Ele tinha poder, não tinha? Ok. Então o que ocorre? Ele encontrou um cego de nascença, João 9. Ele cuspiu no chão, fez o lodo, passou nos olhos do cego. E o que ele falou com o cego? Enxerga agora. Ele falou? O que ele falou para o cego? Ele deu ao cego uma instrução. Qual a instrução que ele deu para o cego? Vá ao tanque de Siloé e lave. Ok, lá tinha outros tanques, mas ele deu uma instrução específica. Aonde é que aquele rapaz seria curado ao lavar? No tanque de Siloé, que significa o enviado. Então o que ocorre? Por que Jesus não orou nele? Porque até Jesus sabia que as coisas mudam, não é só por poder de oração. Uma instrução, uma orientação para uma pessoa é tão forte, tão eficaz quanto a oração. Se você já orou por alguém, ou se você é pastor, eu já recebi oração de muitos pastores. Talvez aqui na nossa igreja, por exemplo, é assim. As pessoas vêm, conversam comigo, conversam com os meus auxiliares primeiro, depois elas dizem assim, elas vão por escala, né? Eu tenho que falar com o chefão, porque aí o chefão é mais forte, né? Aí elas vêm falar comigo. Quando elas vêm falar comigo, elas já passaram pela pastora Carla, pela pastora Beth, por mais não sei quem. E aí elas dizem assim, a pastora Beth falou isso comigo. Então por que você não seguiu, infeliz? Porque achava que quando chegasse em mim, eu iria fazer diferente. Por quê? Porque o problema seu ou meu, quando não é oração, é instrução, porque você está se comportando e agindo de uma forma errada. O que você vai precisar para mudar a situação é instrução. É uma orientação, é o que vai mudar a sua vida. Oração não vai resolver. Você precisa ser orientado, ser colocado no rumo certo do caminho da bênção. Lembra de Moisés? Lembra? Moisés estava diante do Mar Vermelho.
Israel estava atrás. Moisés estava o quê? O que Moisés estava fazendo? Orando. O que Deus mandou ele fazer? Cala a boca. Você não está vendo que não é oração, meu filho? Diga ao povo que... O que o povo precisava? Era de oração, irmão? O que eles precisavam? É de instrução, de ensinamento. Sabe o que o diabo está fazendo hoje nas igrejas? Os pastores não estão ensinando. E as pessoas estão indo aonde? Porque as pessoas, às vezes, a maioria não quer aprender. Elas querem se livrar. Ou seja, quem não aprende nunca fica livre, vai ser sempre dependente, porque você vai estar sempre com problema e você vai ter sempre que recorrer à mesma pessoa que resolve o problema para você. Então você vai ficar atrás de quem? De pastor. Aí quando chega aquele pastor que diz assim, olha, aqui você vem que eu vou pôr azeite, vou pôr sal, vou pôr óleo, vou pôr sabão, vou tirar esse mal da sua vida, vou arrancar você disso, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou passar isso para você. Eu orei, me consagrei, jejuei, passei a noite no altar. Aí a pessoa vai, porque ela vai receber um toque, ela vai receber uma coisa fenomenal, algo de extraordinário. Aí ela diz, eu vou para lá. Chega lá, ela vê metade da igreja, pá, no chão. E as pessoas impactadas, aquelas coisas acontecendo. Por quê? Porque a maioria daquelas pessoas são pessoas que não seguem instrução. É gente que às vezes está dentro da igreja, ó, há anos. Um dia, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu cheguei, quando em 1997, vou falar, diga graças a Deus. Isso não acontece no Pará. Amém? Deixa eu sair daqui para você ver. Vou contar todas as histórias daqui. E olha que aqui eu já fiquei o triplo, né, dos anos do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi 5 anos e meio, já estou chegando 15 aqui. Então veja só, 15 chega, mas de 15 não passa. Aí diz assim... diz assim, uma senhora chegou comigo e ela tinha 25 anos que ela era cristã. E ela era feiticeira, bruxa, macumbeira, antes dela ir para a igreja. Pois bem, quando eu fiz a oração, manifestou uma legião de demônios na mulher. Gente, meu irmão, 25 anos dentro da igreja não é para isso mais não, Jesus. Aquele gadareno encontrou com Jesus uma vez, resolveu o problema dele. E os irmãos disseram para mim, pastor, essa mulher, todas as vezes que ela vem, ela manifesta. Eu chamei ela depois do culto, fui conversar com ela, e ela foi me falar. 25 anos que ela estava na igreja, indo de uma igreja para outra, indo para outra, e até lá na nossa ela já estava há algum tempo. E sempre baixando espíritos nela. Terminou o culto, eu fui falar com ela, fui conversar com ela, ela foi me contar a história. Mas pastor, é que no lugar, os guias que eu trabalho, é guia muito forte, isso é uma luta, o pastor falou comigo que eu tenho que lutar. O pastor falou comigo, espera aí minha irmã, calma aí. Eu não quero saber o que disseram para a senhora. Eu quero saber se a senhora vai acreditar no que eu vou te dizer. Porque quando eu falei com ela, terminei, ela fez como ela sempre fazia das outras vezes. O que ela me pediu? Oração. Por quê? Porque ela acreditava que o que faz o demônio sair é o quê? É uma oração. Se achar um homem de Deus para pôr as mãos e para expulsar, o demônio sai. A gente vai adiantar um pouquinho, mas não era esse o pensamento de Naamã também?
eu pensei que ele viria, poria as mãos no lugar. Biblicamente falando, Eliseu não podia tocar em Naamã. Eliseu não saiu nem para falar com ele, só mandou um recado e disse para ele o quê? Uma instrução. Só que tem gente, se você está na igreja e você não é curado, e você não se liberta, e você não é abençoado, não é que seu problema seja poderoso e nem que a igreja esteja fraca. O problema é que você não segue a instrução. Você tem dificuldade para seguir a instrução. Você é igual Naamã. Por quê? Porque essa menina, ela foi clara. Só faltou assim, colocar a legenda. Ela disse claramente, se o meu Senhor estivesse, é o versículo de número 2, né? Se o meu Senhor estivesse, o 3, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. É impossível, minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa de novo. É impossível que você siga a instrução de um homem de Deus e você não vença. É impossível. É impossível. Se você pegar uma orientação de uma pessoa, pode ser um homem, pode ser uma mulher de Deus. Porque Débora, ela instruiu Baraque, ela instruiu o exército de Israel a ir para a luta. Eles seguiram a instrução dela. E Israel saiu de uma escravidão de 20 anos que eles estavam em Canaã. A mesma coisa. Esther, no seu tempo, ela deu uma instrução para Mardoqueu e para os outros povos de Israel. Vamos jejuar durante 3 dias. Não vamos comer e não vamos beber. E depois de 3 dias eu falarei com o rei. Se ele me matar, eu morrerei. Eles seguiram, fizeram a instrução, jejuaram, oraram com ela. 3º dia ela foi falar com o rei. E Israel foi livre daquilo que viria contra eles. O rei mudou o decreto. A mesma coisa, deu o direito a eles de lutarem e deles se defenderem. Por isso eles conseguiram se salvar. O que eles fizeram? Eles seguiram uma orientação. Preste atenção quando essa moça fala, ela manda ele procurar o profeta que estava em Samaria. Agora vamos ver qual a orientação que ele seguiu. Versículo 4 diz assim: Naamã foi contar para quem? Com quem que ele foi falar? O versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor. Ele foi falar com quem? Com o rei. O rei lá da nação dele, o rei lá dos sírios. Dizendo, assim e assim me falou a menina que é da terra de Israel. Olha só, ele está dizendo, olha senhor, a menina, provavelmente ele tenha dito, a menina da terra de Israel diz que se eu estiver diante do profeta que há em Samaria, eu ficarei curada. Não sei se ele falou isso, não está escrito aí. Está dizendo que ele falou assim e assim. Então, ele já não estava andando ou agindo de acordo com o que ele foi instruído. Versículo seguinte, versículo 5. Vamos lá. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta a quem? A quem? Ao rei de Israel. Irmão, a menina mandou procurar rei. Então vamos embora lá. E foi e tomou na sua mão. O que ele tomou na sua mão? 10 talentos de prata. Quanto seria 10 talentos de prata? Quanto seria? 350 quilos. E o que mais ele tomou? 6.000 ciclos de ouro. Quanto seria 6.000 ciclos de ouro? 72 quilos. E o que mais? 10 mudas de vestes. Aquelas assim, Hugo Boss, né? Aquelas coisas assim, caríssimas. Aqueles negócios assim, coisa boa. Coisa de ponta. Isso era gente aí, comandante do exército, o cara está lá no negócio de ponta. Não é aquele negócio assim da banca ali, não sei de onde ali. Aqui perto aqui. Coisa de ponta. Né? 10
10, se fosse hoje, né, Jaime? 10 palitozinhos desses. Daria bem, né? Hugo Boss. Tá uns 5 mil cada um, mais ou menos assim, por aí. Aí ele pega aquilo e vai. Primeira coisa, a menina mandou ele procurar o rei? A menina mandou ele levar alguma coisa? E por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você seja assim, tomara que não. Mas talvez você esteja tratando com Deus igual que você tratava nas crenças que você tinha anteriormente ao Evangelho. Você aprendeu a querer agradar Deus com o que você tem, com aquilo que você possui, né? Dá um agradozinho. Porque tem pessoas que até assim, elas fazem dessa forma: se Deus me abençoar, eu dou isso para Ele. Se Deus me der, pastor, o meu emprego, o primeiro salário que eu receber, eu dou a Ele. Pelo amor de Deus, não faça isso. Parece que Deus é como um traficante, que quem paga mais, leva. Parece que ele é bandido. Os deuses da Síria, os deuses da religião, exigiam presentes. Os profetas das religiões exigiam pagamentos. Os profetas das crenças lá da Síria, para você ir até eles, você tinha que mandar primeiro o presente, para depois eles te receberem. O que Naamã procura? Naamã não procura seguir a orientação que a jovem deu. Naamã procura seguir os hábitos antigos que ele possuía. Da mesma forma, tem crente hoje que está seguindo as mesmas crenças que ele tinha antes do Evangelho. E quer que as coisas funcionem da mesma maneira. Fazendo com Deus determinados tipos de negociata para poder conseguir o que ele precisa. Primeiro, que ele poderia até levar carta para o rei de Israel, sendo ele comandante de um exército de um outro local, para pedir permissão para entrar na terra de Israel. Mas ele não deveria, e o que aqui na carta foi colocado, foi para que ele procurasse o rei de Israel, e o rei de Israel o curasse. Às vezes tem pessoas que elas procuram os pastores, procuram os missionários, procuram os evangelistas, procuram os pregadores, para eles resolver os problemas delas. Mas pastor, ela não mandou procurar Eliseu? Aí eu te faço uma pergunta: quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Quem era Eliseu? Era o profeta de quem? Então Eliseu estava ali naquele lugar representando quem? Deus. E o rei representava? A Deus não. A Deus o rei não representava. Por isso, quando você procura uma pessoa que não representa a Deus, o que essa pessoa pode fazer por você? Nada. Por quê? Porque quando se trata de um milagre, só Deus pode fazer. Tá, irmão? Agora, quando você procurar, ainda que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, não chegue lá
pensando do seu jeito. Já maquinado, já mais ou menos encaminhado, eu vou fazer assim, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Não, negativo. Quando você procurar uma pessoa de Deus, faça como fez Cornélio com Pedro. Quando Pedro chegou à casa de Cornélio, Cornélio virou para ele e disse assim: olha, ontem, mais ou menos às 15h, que é a hora nona, eu estava orando, como era o meu costume, e apareceu-me um anjo, e ele me disse: manda chamar a Pedro, que está em Jope, na casa de um homem assim, e por isso eu mandei te chamar. E agora estamos todos diante de Deus para ouvir o que da parte de Deus é mandado. Preste atenção nisso. Escute isso. Cornélio sabia que Pedro trazia um recado, não era de Jerusalém. Que Pedro não trazia um recado do concílio da igreja. Que Pedro não trazia um recado dos apóstolos. Que Pedro trazia um recado de Deus. O que é que o homem de Deus pode te dar, irmão? Ele não pode te dar nada que não seja o que Deus tenha mandado. O grande e poderoso apóstolo Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, eu também te entreguei. Um homem de Deus não pode te dar o que ele não recebeu de Deus. Então, quando você recebe alguma coisa por meio de alguém, não foi a pessoa que te deu, foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. O pior é que às vezes tem homens que se dizendo de Deus, que acha que eles é que estão curando as pessoas. Eles é que estão libertando e fazendo das pessoas escravas deles. E devotas deles, ao invés de serem devotos a Deus. Porque embora você vê, por exemplo, deixa eu pegar aqui Atos capítulo 10, vamos ler lá o versículo, porque depois as pessoas... O pastor falou isso. Atos capítulo de número 10, 25, obrigado, irmão, diz assim: e aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o que ele fez, irmão? Presta atenção, Cornélio era um italiano. Cornélio era romano, vamos colocar assim, que eu não sei se ele era da Itália, mas como país, é romano ele. Vamos colocar romano, que era o texto utilizado, o nome utilizado na época. Era um romano. Quando Pedro chegou, Cornélio adorou a Pedro. Olha o que Pedro fez com ele, vamos lá. Vamos lá, versículo seguinte. Mas Pedro levantou dizendo: levanta-te, que eu também sou o quê? Eu também sou homem, rapaz. Sou igual a você, cara. Por que você está essa coisa comigo? Deixa eu falar uma coisa com você. Tem gente que diz assim: ai, pastor, me dá uma vergonha de chegar perto do senhor, me dá uma vergonha de falar com o senhor, porque o senhor é um homem de Deus. Eu falei: miserável, eu tomo açaí igual a você. Como feijão. Mesma coisa. Qual a diferença? Porque o Senhor é de Deus e tu é do capeta. Nós somos irmãos. Versículo seguinte, vamos embora lá. Bora, 27. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Cornélio chamou a galera, irmão, fez um evangelismo legal lá. Versículo 28. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. 29. Pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Versículo seguinte. Disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona, que é 15h. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio,
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. 32. Envia, pois, a Jope e manda chamar a Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Versículo seguinte: e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de quem, irmãos? Diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Olha que coisa maravilhosa. Você só recebe de Deus o que Deus manda para você. Claro, Deus vai mandar por meio de alguém? Claro que sim. Mas aquela pessoa é apenas o veículo por onde Deus está passando. Amém, irmão? Aquela pessoa você não deve nada a ela. Aquela pessoa você não tem que dar nada a ela, porque o que você fizer, você tem que fazer para... O que é de gente, irmão, que tem uns tal de que se intitula profeta, e toda hora vai na casa deles buscar um dinheiro e até diz assim, Deus mandou dizer, quer dizer, Deus só fala para o tal do profeta, para você mesmo que tem que dar, Deus não falou nada. Né? Mas como, né? Mas você sabe, né, irmão, que Deus, né? Deus me usou, Deus usou, mas eu não devo nada a você. Mas a concepção que as pessoas tinham, como no tempo de Naamã, como até os dias de hoje, é que você deve pagar, você deve dar um agradozinho, você deve fazer uma coisinha. Por isso você pode ver, ó, desde o catolicismo ao cristianismo de modo geral, o que as pessoas tentam fazer? Agradar a Deus dando as coisas, ao invés de crer em Deus para agradá-lo. O que agrada a Deus é a nossa fé e não as nossas dádivas. Você pode ver, por exemplo, que não mudou muita coisa não, tá, irmão? Tem gente que às vezes dá oferta para ser curada. Tem gente que se inscreve como patrocinador para ser abençoado. Tá? Tem gente que faz isso. Não, porque eu vi aquela pessoa contando um testemunho e eu estou precisando de uma bênção dessa. E ela, quando deu o patrocinador, ela foi abençoada. Irmão, não se paga pela bênção de Deus. Não se paga. Dízimo e oferta você tem que dar como gratidão, como forma de agradecimento a Deus e não como forma de pagamento. Não tente pagar o que Deus te dá, porque você vai ter problema. Por isso que Paulo diz assim, ó, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Porque se a pessoa tem alegria para dar, é porque essa pessoa está feliz com Deus. E todo mundo que está feliz com Deus quer doar. Toda pessoa que é alegre com Deus, ela gosta de doar. Ela gosta de ajudar, ela gosta de compartilhar o que ela tem, ela gosta de repartir o que ela possui. Por quê? Porque ela é feliz e ela sabe qual é a fonte da sua felicidade. A fonte da sua felicidade é Deus que deu a ela tudo o que ela é e tudo o que ela tem. Então não faça como Naamã, preste atenção nas orientações que você recebe. Preste atenção na direção que Deus te dá. Segue ela. Segue a orientação de Deus. Segue a direção que Deus põe diante de você. Naamã não precisava levar ouro, não precisava levar prata, não precisava levar vestes para agradar o homem de Deus. Hoje tem pessoas que às vezes elas não vêm nem na igreja. E você sabe por que elas não vêm na igreja? Porque elas já ficam com medo de ser saqueadas. Mas é o pensamento das pessoas. Eles achavam que os homens de Deus em Israel eram igual aos homens que se diziam de Deus na Síria. Né, irmão? Em 1500,
e 17, quando Lutero colocou as teses na porta da igreja, na Alemanha, uma das coisas que ele cortou foi justamente o quê? As indulgências, o que era dado, o que era pago. Né? Você chegava ao ponto até, olha, se você teve um familiar que morreu, você não sabe que lugar que ele está, então é melhor você pagar aqui para tirar ele do purgatório lá. Vocês riem, mas não é diferente de hoje, não. Você quer que eu fale hoje o que os caras fazem? É a mesma coisa, irmão. Traz isso aqui. Pega essa oferta aqui. Traz aqui que Deus vai te dar isso. Traz assim que Deus vai te dar assado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer nada que primeiro Ele não tenha dado a você. Ele não quer nada que Ele não tenha te dado. Nada. Não se preocupe para você ser curado, para você ser liberto, para você ser abençoado. Você não precisa trazer nada contigo, exceto a fé no seu coração.